Olá, sejam bem-vindos ao episódio de hoje. O tema são ciúmes, amor, medo ou insegurança. Então, muita gente ainda confunde ciúme com amor. Mas será que quem controla, quem desconfia, quem vigia, ama mais? É que os ciúmes raramente falam sobre o outro, falam essencialmente sobre nós. Quase sempre revela tudo sobre nós. E ah, antes de começar aqui a abordar alguns temas para a vossa reflexão, eu vou-vos contar a minha história. Então, eu nunca fui ciumenta, até conhecer o meu marido. Quando conheci o meu marido, não sei como, cada vez mais eu tornei-me ciumenta, possessiva, eu ficava irritada comigo mesma, ok? E isso acabou há uns anos, sei lá, já não sei, acabou há uns anos. E então acabou, porque eu percebi muita coisa minha, muita coisa sobre ele também. Então o que é que aconteceu, para eu me tornar não ser ciumenta com outros namorados que tive e tornar-me ciumenta com o meu atual companheiro? Quando eu começo a namorar com ele, foi-me incutido por toda a gente, amigos e por aí fora, que ele era a última bolacha do pacote, o rapaz que na escola toda a gente queria namorar com ele é que era o maravilhoso e o fantástico. Lentamente, eu comecei a sentir-me o patinho feio. Uma coisa completamente estúpida, sendo eu uma mulher de quase 1,80 m, não é, toda eu carnosa, linda, maravilhosa, agora um bocadinho mais crocante, mas tem a ver com a idade, mas o que é certo é que eu era e sou um mulherão. Por que raio é que eu ia me sentir, inferior ou insegura em relação à última bolacha de pacote? Pois é, mas isto são armadilhas que às vezes aparecem na nossa vida e nós não vamos dando conta. Nós lentamente começamos sem dar conta, às vezes, a não tratar da nossa autoestima, do nosso amor próprio, e há aqui uma viragem muito grande que é quando eu passo a ser mãe, em que realmente o corpo muda bastante. Portanto, quando há a primeira gravidez, a primeira filha, o aumento de peso, o corpo mudou, e depois de um parto, onde já estava extremamente cansada, inchadíssima, enorme, portanto a autoestima era aquilo que não existia, ou a confiança, olhar ao espelho e reconhecer-me. E foi aí a principal, esse foi a parte pior. Portanto, lentamente eu fui criando ali alguns ciúmezinhos e tal, mas a parte pior foi quando, nós vimos, desta transformação também hormonal, que nos traz tudo de bom de uma maternidade e de um filho, mas depois temos toda uma alteração corporal. Claro que há mulheres que deixam de estar grávidas e voltam exatamente ao peso que estavam, o corpo quase que não muda. Epá, espetacular, espetacular. Mas às vezes não é só o corpo, tem a ver com a mente. Então o que é que acontece? Foi difícil durante algum tempo lidar com as mudanças do corpo. E isso fez-me ficar ainda mais insegura. Há um momento na nossa relação que fizemos um reset, ou seja, nós às vezes fazemos no mesmo dia vários resets. A gente divorcia-se e casa-se e divorcia-se e casa-se várias vezes e às vezes é todas no mesmo dia. Pronto. Mas há um momento em que houve aqui um reset grande no meu casamento, muita coisa que não estava a funcionar e que nós tivemos que parar e recomeçar do zero. E uma das coisas que mudou a partir daí foi o ciúme. Porque o que é o ciúme? E como eu comecei o episódio a dizer que basicamente isto fala mais sobre nós do que sobre o outro, o ciúme na minha relação foi tudo isto que eu vos falei. Baixa autoestima, medo do abandono, insegurança pessoal, hum, necessidade de ter as coisas sob controle para me sentir segura, ok? E e isto faz com que os comportamentos que se têm são comportamentos de controlo, cobrança, sufoco, desgaste da relação, estar sempre em vigia e, e são tudo ingredientes para isto correr mal. A partir do momento, e posso-vos dizer que há uma altura na minha vida em que eu recorro a uma coach, que foi a pessoa que fez
contribuiu para uma grande transformação na minha vida, da água para o vinho. Numa sessão eu tive logo uma clareza brutal daquilo que eu precisava de fazer, tinha a ver com questões pessoais e profissionais, não foi especificamente por causa da relação, mas, quando eu começo a fazer uma viragem na minha vida e foi com a ajuda do coaching, hã, eu imediatamente comecei a trabalhar a minha pessoa, a minha confiança, a minha autoestima, automaticamente a sentir mais segura, o que fez com que o outro lado também ficasse baralhado e se sentisse inseguro, porque já não estava a reconhecer o padrão normal da mulher que estava ao lado dele, ok? Foi uma dança muito engraçada, porque eu saio do registro, vou para o outro e a outra pessoa fica ali sem se saber posicionar e, entretanto, também mudou, os seus comportamentos, porque também tomou uma nova postura. E é aqui, só um parênteses, e é aqui que quando vocês se sentam no meu cadeirão ou quando estamos em sessões online e me dizem: "Ah, eu tenho que mudar o meu companheiro, a minha relação, mas ele, mas ele, mas ele, mas ele", e quando eu vos digo: "Não, e vocês? E vocês? Mudem vocês, porque se vocês mudarem, o vosso companheiro automaticamente vai ter que mudar". Às vezes as pessoas não acreditam nisto, mas, eu sou a prova viva, portanto eu não prego coisas que eu não experimentei. E aqui o que aconteceu foi realmente eu tive que me posicionar novamente para tomar decisões a nível profissional, e também me tornar uma pessoa muito mais segura de mim, com mais confiança, com mais autoestima. E é a partir daí que eu começo a ter menos ciúmes também. Porquê? Porque enquanto até um determinado momento eu achava que a outra pessoa podia, encontrar alguém melhor e querer sair da relação, eu passo para uma postura em que digo assim: "Eu sou uma pessoa extraordinária, eu tenho estas e estas qualidades, eu tenho estes defeitos, mas que posso conseguir contorná-los com isto, isto e isto, portanto esta pessoa tem orgulho em mim e se ela um dia quiser sair da relação, quem perde é ela". E é a partir daí que o jogo muda. É quando eu digo: "Não, eu tenho vários valores e não é fácil vir alguém e tirar esta estabilidade, ou vir mexer com a minha autoestima, ou provar ao meu atual companheiro que é uma pessoa melhor do que eu, porque ele vai me ver também com outros olhos". Se eu não me vejo como uma mulher empoderada, uma mulher segura, como é que quero que o meu companheiro veja isso? Ok? Então é aqui que tudo muda. É aqui que tudo muda, mas neste processo, o que é que eu também descobri? Descobri que a outra versão também tem inseguranças, também tem receios, também tem medos, e também tem medos que às vezes são semelhantes aos nossos, que é e se vem alguém por quem a pessoa se pode encantar, e se vem alguém que mexe e que de uma forma que nós não estamos neste momento a conseguir mexer um com o outro na relação. Os homens também têm essa insegurança. E depois, nós, mulheres e homens, às vezes temos atitudes de alimentar o ego que foi a maior descoberta que eu fiz na minha vida, em relação aos ciúmes, que tem a ver com o quê? Ora, se eu estou insegura, se eu não sei se o outro gosta de mim, se realmente o outro me ama e se o outro não me troca, eu vou picar o outro, vou fazer aqui vou simular que tenho aqui uma mensagem no telemóvel de alguém que não existe, mas não interessa. Eu vou dizer que recebi um elogio e não sei que, não sei que mais, que é para ver se provoco reação no outro. Ao provocar reação no outro, ao o outro ter ciúmes, inconscientemente há um exercício aqui que é feito, que é eu provoco ciúmes, ele reage, se ele reage é sinal que gosta de mim. E automaticamente isso alimenta-me o ego. E alimenta a minha autoestima e a minha confiança. Então, em relação aos ciúmes, tenho estas duas coisas que para mim são muito claras. Uma é a confiança, a autoestima, o valor que cada um dá a si próprio. Se eu for confiante, se eu tiver autoestima, se eu for segura de mim e da mulher que eu sou, eu não tenho medo que o outro me troque, que o outro se afaste, eu não tenho medo disso. E provavelmente isso nem sequer vai acontecer. Depois tem um outro lado, que é
quando há inseguranças, às vezes, tanto um lado como o outro podem cair na asneira de fazer jogozinhos para criar ciúmes, para ter a certeza que o outro ainda gosta, que o outro ainda se importa. E então, se ele se importa e faz uma cena de ciúmes, é porque realmente gosta de mim e ao mesmo tempo isso alimenta-me o ego. Porque eu estou a depender, de outra pessoa para alimentar o meu ego. Que é o maior erro, que já falamos disso em vários episódios, é vocês porem a vossa felicidade na mão dos outros. Eu só sou feliz se o outro for isto. Eu só me sinto bonita se o outro me elogiar. Eu só sinto-me segura se o outro tiver ciúmes de mim, ok? Então, esta foi um exercício que foi feito por mim na minha relação, quando eu não entendia porque é que era ciumenta, depois percebi porque passei a ser ciumenta numa fase menos segura da minha vida e também percebi que às vezes o meu companheiro também tinha dúvidas e também ele me testava a minha paciência, não é? Então também ele fazia-me aqui uns jogozinhos para ver se eu reagia, se eu. Porquê? Porque às vezes a gente não elogia, a gente não diz que gosta, e então o outro lado fica inseguro e também fica com dúvidas e também nos testa. E eh, no meio disto tudo, o importante é quebrar este padrão de ciúmes. Se eu não gosto, que tenham ciúmes e que me controlem e vigiem e sufoquem e façam cobrança, então eu não vou dar motivos para a pessoa ter ciúmes de mim. Não vou criar mistérios com o telemóvel ou com outras coisas para provocar ciúmes no outro, ok? Hum, o que é que aqui, nós também podemos falar sobre ciúmes e agora saindo do meu exemplo para uma forma mais geral? É que os ciúmes não começam no comportamento do outro, começam na história que nós contamos dentro de nós. Reparem, eu até agora contei-vos a história que eu própria contava a mim. Porque me disseram que ele era a última bolacha do pacote e tapatá, tchá tchá o que é que a Mariana pensa cá dentro? Ah, porque se ele é tão giro, se ele é tão charmoso, portanto, é muito fácil qualquer mulher apaixonar-se por ele, e eu agora até tenho aqui um pneu porque fui mãe, um pneu Michelin, podia ser um pneu de bicicleta, mas eu achava que era um pneu de um trator XXL. Porque, não é? Porque nós também depois exageramos. Porque as outras são mais bonitas do que eu, porque as outras são mais inteligentes do que eu, tudo é melhor do que eu, então eu estou a contar uma história. E normalmente nós somos cruéis connosco, que a história que nós contamos é tudo de negativo, não é? Eu sou assado, logo isto cria-me falta de autoestima, falta de confiança e entramos na roda do hamster, não é? E quando é que os ciúmes destroem aquilo que nós tentamos proteger, não é? É muito engraçado, porque nós tentamos proteger a relação, não tentamos proteger a relação com o nosso companheiro, não queremos perder o nosso companheiro, não queremos perder a relação, mas os ciúmes vêm e destrói isso tudo. Porquê? Porque andamos a querer saber a senha do telemóvel, hã, não quer dizer que não possamos saber as senhas do telemóvel, ok? Isso é outra coisa, nós podemos saber as senhas ou não, isso é o critério de cada casal. A questão é, quando queremos saber a senha para ir vigiar, para controlar, para, às vezes arranjar problemas até onde não existem. Muitas vezes, na tentativa de não perder, nós acabamos por empurrar o companheiro para longe. E isto aqui estão a ver que isto aqui é um tema complexo, porque mexe com muita coisa. Mexe com quem é que eu sou, o que é que eu penso de mim, as histórias que eu conto a mim própria, depois o meu comportamento com o outro, de sufoco, de vigia, de não sei quê. E eu estou a fazer isto tudo para tentar proteger e para tentar não perder, mas na prática eu só estou a empurrar para longe daqui. Estou quase a dizer vai, eh, eh, arranja qualquer coisa para eu ter ciúmes. Nas constelações familiares até é muito interessante,
avaliar esta questão, dos ciúmes, porque isto tem um significado, que nos faz refletir, bem, que é, muitas das vezes estamos a cumprir lealdades invisíveis, não é? Do género, o avô traiu a avó, a mãe traiu o pai ou o pai traiu a mãe, e às vezes nesta vida nós estamos aqui com este jogo todo para cumprir uma lealdade, que é eu sou leal às mulheres da minha família, portanto eu quero ser traída, e eu para isso eu preciso de arranjar maneira de vou ter ciúmes e vou arranjar maneira de que te comportes como tal. Quase que vou arranjar alguém para tu falares, para comprovar que a minha teoria está correta, porque eu quero ter razão e em constelações familiares. Muitas das vezes o ter razão ou querer fazer este filme todo é para eu cumprir uma lealdade, porque nós temos que pertencer a algo. E nas constelações o nosso algo é uma tribo, é a nossa tribo, que é a nossa família. E nós, para pertencermos a algo, temos comportamentos semelhantes a esse grupo, ok? Então, o que acontece na questão da família, invisivelmente, portanto, nós não temos consciência disso, para nós sentirmos que pertencemos a esta nossa família, nós comportamos-nos como tal. Mas isto é tudo tratado a nível do inconsciente, ok? É a energia da minha família que ali está, há uma energia de ciúmes, há uma energia de traição e muitas das vezes eu quero ser leal e então comporto-me, de forma a boicotar a minha relação para ser fiel às mulheres da minha família. Pronto, mas isto foi só um cheirinho das constelações familiares até aqui na questão dos relacionamentos e na questão, dos ciúmes. O que acontece é que os ciúmes normalmente nós empurramos para longe a pessoa e nós temos ciúmes precisamente para que a pessoa não vá para longe. Portanto, isto aqui é mesmo a nossa mente é mesmo muito engraçada. Então, o antídoto para ciúmes, o caminho não é, o controle, não é controlar, é ter consciência, é haver diálogo, é, fortalecimento interno, portanto, fortalecermos a nós, nutrir-nos, é a regulação emocional, é uma confiança que é construída. Ora, confiança que eu tenho que construir eu comigo, e eu com o meu companheiro. A segurança que nós procuramos no outro precisa primeiro de nascer dentro de nós. Estou farta de falar disto. Trabalhares na tua confiança, na confiança também que vai ajudar o teu companheiro, os dois trabalharem na vossa confiança, é realmente importante para conseguirem travar com os ciúmes, que a maior parte das vezes só traz desgaste à relação e só serve para tudo isto que nós estivemos a falar. Alimentar coisas que não são aquelas que são importantes para o nosso relacionamento. A segurança que procuras no outro está efetivamente em ti. Em primeiro lugar, tem que nascer em ti, tem que nascer em mim. O amor saudável aproxima, também aprisiona quando não é cuidado, mas nós podemos cuidar sem controlar e escolher confiar sem deixar de amar, sem deixar de se preocupar e sem deixar de lado quer o outro, quer as características do outro, quer as nossas características. Não se trata de mudarmos a pessoa que nós somos, trata sim de limar e retirar do nosso dia a dia, da nossa cabeça, as histórias que contamos, retirar do nosso dia a dia tudo aquilo que não contribui para uma relação saudável, onde muitas das vezes existe amor, mas esse amor tem que ser maduro. Não há necessidade de posse, não há necessidade de controle, de vigilância. Há sim que haver presença, consciência e escolha. Temos que nos escolher e lembrar que o outro também escolheu estar connosco e nós também escolhemos estar com o outro. Por isso, em relação ao ciúme, ao amor, ao medo ou à insegurança, eu acho que este episódio tocou nestes pontinhos todos. Aliás, eu falei na primeira pessoa partilhando convosco a minha história. Espero que de alguma forma vos traga reflexão e desejo-vos uma excelente semana e, é claro, cheia de boas vibrações. Beijinhos.